E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula dos 6Ds. Essa aula eu vou explicar para vocês o conceito criado por Peter Diamandis. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para vocês, propor uma reflexão aqui. Quem de vocês aí do outro lado já ouviu falar de impressora 3D? Impressora 3D, acho que hoje todo mundo já ouviu falar. Mas e se eu perguntar para vocês aí quem tinha ouvido falar de impressora 3D há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Bom, eu acho que eu devo ter ouvido falar há 5 anos atrás talvez, mas há 10 com certeza não, e eu sou um cara ligado em tecnologia. Provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo essa aula também acho que há 10 anos atrás não tinham ouvido falar dessa tecnologia de impressão 3D e provavelmente há 15 anos ninguém mesmo, aí com quase toda certeza, tinha ouvido falar dessa tecnologia. Vocês vão já entender o porquê de eu estar fazendo essa pergunta para vocês. Mas vamos lá, vamos explicar esse conceito de 6Ds trazido pelo Peter Diamandis para explicar as tecnologias exponenciais ou o crescimento exponencial dessas tecnologias. Os 6Ds são o seguinte, claro, esses 6Ds foram escritos em inglês, né? Eu estou traduzindo aqui, consegui colocar traduções em 6Ds em português também, mas talvez aí fique uma ou outra coisa um pouco diferente do que a gente usa no coloquial, mas ficou bem compreensível. Bom, 6Ds são o seguinte, digitalizar, dissimulado, disruptivo, desmaterializado, desmonetizado e democratizado, tá? Então, vou repetir para vocês aí, para quem estiver anotando, né? Digitalizado, dissimulado, disruptivo, desmaterializado, desmonetizado e democratizado, tá? Vou dar os exemplos de cada um, pegando a nossa querida impressora 3D, por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês. Vou pegar o exemplo da impressora 3D e depois a gente passa para um exemplo do direito. Bom, a impressora 3D está trazendo uma grande revolução em diversas áreas, diversos setores econômicos, mas vamos falar da indústria de manufatura, né? As fábricas, principalmente fábrica de partes de plástico e etc. Bom, todos aqueles componentes físicos e conhecimentos e projetos e tal, isso tudo está ficando digitalizado, né? Está passando por um processo de digitalização, a gente está vendo isso e tudo está ficando digitalizado, né, nas nossas vidas, mas pegando esse exemplo, então esse processo de manufatura está ficando digitalizado. Aí depois tem o dissimulado. O que é o dissimulado? Na verdade é crescimento dissimulado. Por que crescimento dissimulado? Porque todas essas tecnologias passam por um bom período de tempo em que elas se desenvolvem, alguém as descobre, alguém as desenvolve, e ela passa por um bom tempo melhorando, desenvolvendo, né? E a gente, a sociedade, as pessoas que não trabalham com isso sequer ouvem falar disso. Então é o crescimento bem pequeno, um crescimento linear e um crescimento silencioso, que as pessoas não ouviram falar daquela tecnologia, mas ela está ali pouco a pouco se desenvolvendo. O terceiro passo é o disruptivo, ou seja, é quando essa nova tecnologia ela passa desse crescimento lento, silencioso, linear, passa para um crescimento exponencial, ou seja, em pouco tempo aquele conhecimento, aquela tecnologia se melhora de uma maneira abrupta. E isso causa modificações, causa disrupções em diversos setores da economia, como o caso aqui que a gente está tratando como exemplo da impressora 3D. Então, hoje a impressora 3D você ouve falar em fabricação de casas, fabricação de partes, por exemplo, de motos. Nós temos uma startup aqui em Brasília que boa parte das partes, com perdão aí da redundância, uma boa quantidade das partes da moto é feita em impressora 3D, né? Então não precisa ter aquela linha de montagem gigantesca, né? Não tem aquele estoque gigantesco, é feito ali por impressora 3D, então isso causa uma disrupção muito grande em diversas indústrias. Estou dando exemplo aqui da indústria automobilística, de motos para vocês, né? O quarto D é o desmaterializado. Então imagine o seguinte, pegar a indústria de motos, você tinha ali para montar uma linha de montagem de motos, diversos armazéns de estoques
com aço, com plástico, com pneus, etc, etc, etc. E agora isso está se desmaterializando. Por quê? Porque agora eu tenho uma máquina que fabrica aquelas partes, né? Então, todos aqueles componentes, eles não precisam ficar ali estocados. Eles podem ser produzidos, podem ser impressos, né, com essa impressora 3D, ali just on time, right on time, ou ali de acordo com a necessidade. Então, aquele estoque, aquela coisa toda de logística, de transporte também, isso vai se desmaterializando. E à medida que isso se desmaterializa, isso desmonetiza, ou seja, vai ficando mais barato, né? Porque a gente sabe que estoque e logística é um custo muito grande, é um custo gigantesco. Então, a partir do momento que esse estoque vai diminuindo e que a gente vai perdendo necessidade de ter um custo muito grande com logística e com transporte, as coisas vão também diminuindo de preço, né? Então, elas vão desmonetizando aqui na analogia ou na figura explicativa do Peter Diamandis. E aí o último ponto é a democratização. O sexto ponto, o sexto D, é a democratização. Por quê? Como as coisas vão caindo de preço, né, os custos vão ficando enxutos, isso vai sendo democratizado, ou seja, mais pessoas vão tendo acesso a essa tecnologia, justamente porque ela passou por esse fluxo dos 6Ds, ela tem essa característica de ser exponencial, então ela vai ser democratizada, a ponto de que ela vai ficar de graça ou quase de graça. Basta que a gente veja aí um exemplo básico e muito triste e crítico até, diversos países pobres do mundo, inclusive o Brasil, as pessoas, ou grande parte da população, não tem acesso a saneamento básico, que é uma tecnologia de séculos atrás. Não tem acesso, porque ela não é digitalizável, ela não é escalável, ela não é exponencial, ela precisa ali de uma estrutura, de uma infraestrutura realmente física. Mas boa parte dessas pessoas que não tem saneamento básico, que era algo de séculos atrás, tem um smartphone na mão com uma conexão de altíssima velocidade, uma banda larga, um poder computacional muito grande na mão. E tudo que vem a reboque disso, né? Todos os serviços que você consegue ter com um celular, com um smartphone e com uma banda larga em suas mãos, né? Então veja que pelo fato de essa tecnologia ser digitalizável e passar por esses 6Ds, ter um crescimento exponencial, lá na ponta, a consequência disso é que ela vai ser democratizada e a gente vê isso muito fácil com esse exemplo que eu dei aí dos celulares, do saneamento básico. Isso para diversas outras coisas, né? Vocês podem pensar em outros exemplos, a gente vê isso no dia a dia, a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, né? Então, esse é o conceito dos 6Ds do Peter Diamandis.